com o trânsito, quadro Educação para o Trânsito, com o especialista em trânsito Fábio Campos, que está aqui com a gente. Bom dia, Fábio, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, e gratidão mais uma vez por estarmos juntos aí e falar de um tema que envolve todos os nossos usuários do dia a dia. Trânsito é tema de segunda-feira, né? A gente está sempre falando sobre o trânsito no nosso meio, né, às segundas-feiras, porque são mais comuns os acidentes, as ocorrências de trânsito. É trânsito e futebol. Aliás, trânsito, violência e futebol, né? São temas importantes. São os papos da segunda-feira. Como o time do Fábio venceu o final de semana, então ele está tranquilo. Fábio, eu queria falar contigo sobre direção noturna e luz alta, farol branco também, né? Muitas vezes a gente se depara à noite e tal e encontra, do contrário, né, um veículo que costuma andar com luz alta, né, talvez a pessoa tenha mais dificuldade de visibilidade, ou está atrás de ti um veículo com luz alta, que também atrapalha uma barbaridade, né? Como é que funciona? Quando é que luz alta não é permitido, se é que não é permitido? E a questão do farol branco, hein, que ele dá um contraste muito grande para quem vem contra o veículo que tem o farol branco. Legal, Jorge. Vamos lá então. Temos duas situações importantes. Primeiro, quando eu vou usar a luz alta, né? Então, somente em uma via não iluminada. Então, no caso de rodovias, uma grande parte dela não é iluminada, então você pode utilizar a luz alta desde que, no outro sentido, não tenha vindo nenhum outro veículo. Por mais que o exemplo que você falou antes da 470, que já está praticamente menor navegante duplicada, é distante uma pista da outra, sim, mas mesmo assim a luz alta ela vai te prejudicar. Então eu estou dirigindo com luz alta, eu verifico no meu painel que vai acender uma luz azul, que indica a luz alta. E ao perceber que no outro sentido está vindo um outro veículo, automaticamente eu tenho que baixar a luz alta. Mesmo sendo vias duplicadas, como é a BR-470, que eu comentei com o Fábio que uma noite dessas, né, vindo pela BR-470 em Gaspar, um veículo do outro lado, na primeira faixa, estava com luz alta e incomodou barbaridade. Sim. Apesar de toda a distância. Isso serve então, Jorge, para quem está vindo no sentido contrário, né, de abaixar a luz para a luz baixa, e também se você está sozinho numa rodovia com a luz alta e se deparou com um carro na sua frente, você está atrás dele, você deve também baixar a luz alta e depois que fizer a ultrapassagem dele, você pode retornar a luz alta. Porque o ofuscamento, ofuscar um outro veículo, isso vai gerar um grande perigo. Exemplo, quando você recebe um flash no seu olho, a tua percepção, a tua visão normal, Jorge, demora em torno de 5 a 7 segundos para voltar ao normal. Aí tu coloca isso com velocidade, tu recebe um flash de luz alta, até você ter a visão perfeita daquela via, tu já andou alguns metros, às vezes, infelizmente, sem enxergar nada. É mais sorte do que juízo. Por isso que você, condutor, que está conduzindo em via pública com a luz alta, fique atento. Percebeu um outro tipo de veículo, abaixa a luz alta e você continua a sua viagem. E quem não respeita a regra corre risco de ser multado em alguma situação? Existe alguma infração nisso? Existe. O Código de Trânsito prevê uma multa média para quem anda com o farol desregulado, nesse caso específico. Só que, lógico, precisa do flagrante. Aí precisa é mais difícil. É mais difícil, né? Não vai ser a câmera que vai fazer isso, tem que ser um agente rodoviário naquele local. Mas não deixa de ser uma infração de trânsito. Não deixa de ser infração. Então, é como utilizar, por exemplo, a luz alta. Só para os condutores terem noção, né? Isso, tudo que gera perigo, Jorge, tem uma infração prevista. Essa é a regra, tá? Então, se você foi autuado, é porque você cometeu algo inseguro na condução do veículo. Farol branco. Farol branco, que é a moda, muitos compram veículos e trocam as luzes dos veículos. Jorge, não pode trocar se não for a mesma lâmpada prevista no manual do veículo. Então, o manual do veículo vai definir o tipo de luz. E, normalmente, essa luz branca que a gente vê hoje por aí, que é aquela que é azulzinha no começo, até ela aquecer, essa normalmente é irregular. O manual não prevê. Tá? Então, o ideal é o quê? Antes de fazer a troca, consulta o seu manual para depois realizar a troca. Porque numa fiscalização, constatou, e a luz branca, Jorge, ela desfoca muito, né? Ela não tem porque a luz branca, Jorge, ela não tem profundidade. O que é isso?
A minha luz original, eu consigo enxergar mais longe a via. A luz branca não. Ela é muito boa para perto do meu carro. Ao meu redor tá bom, tá bem claro, mas não tem profundidade e eu ofusco o outro veículo, a luz branca. Por isso que o manual fala, só pode trocar luzes de acordo com o que está previsto nos manuais. Tanto é que até 2020, até poderia trocar desde que você passasse pelo Inmetro. Mas o próprio Inmetro reconheceu que não. Não dá porque depende da altura do veículo, o tipo de farol, o tipo da caixa do farol. Então tem alguns elementos que não dá para aceitar mais. Por isso que tem que ser de acordo com o manual. E naqueles veículos, modelos de veículos, né? Um veículo X, ele tem uma linha que tem luz branca, né? Mas outras linhas, né? Outros modelos não têm luz branca. Nesse caso, por exemplo, né? Se o agente souber distinguir um do outro pelo ano e modelo, o próprio agente pode autuar por alteração de característica em desacordo com o código. Ele alterou uma característica das luzes, que a luz é uma delas, ele pode ser autuado na multa grave. Então, realmente, se o agente conseguir, ele pode autuar também. Então é uma infração de trânsito, isso. Tem que cuidar. Tudo aquilo, né, Jorge, que a gente sai do original em relação a veículo, eu preciso ou acompanhar o manual ou fazer uma alteração prevista pelo Inmetro. Feito isso, está tudo certo. Mas pode ter certeza, quando a gente vê um farol desregulado, fora do padrão, certamente ele fez por conta própria e não passou por nenhuma inspeção. E aí vai ofuscar vários condutores, vai atrapalhar alguns condutores. É igual a motocicleta que usa farol alto à noite. Não pode também, porque isso vai ofuscar. Mas eu preciso ser visto. Você está sendo visto realmente, mas deixando de ser visto ao mesmo tempo pelos demais usuários. Ele em si está sendo visto. Só que ele esquece que estou ofuscando o outro veículo. E isso não cria uma direção segura e uma direção defensiva. Tu já trafegando pelas rodovias, tu já encontrou uma motocicleta à noite sem a luz traseira? Já. Tu já viu o perigo que é isso? É um susto, né? Ciclista na beira da rodovia. Sem nenhuma iluminação. Sem nada. Nada. E é uma coisa importante, né, Jorge? A gente sempre fala sobre isso, como que nós devemos estar visíveis na via pública, né? Ser durante o dia e mais ainda durante a noite. Então, eu, condutor defensivo, eu tenho que ter essa percepção. E como é que eu estou com o meu veículo? Por exemplo, moto, bicicleta, são estreitos, veículos estreitos, menores, baixos, eu preciso ser visto, mas de uma forma segura, né? Roupas claras, refletivas, as luzes de posição, que a gente chama, que é a luz traseira, tem que estar funcionando, Jorge. Então você que vai sair de casa com a tua moto, antes, vou conduzir à noite, faz uma inspeção das iluminações do teu veículo. A luz de placa está acesa, a luz de freio está funcionando, né? As setas estão funcionando, o farol principal está funcionando, tá? Porque essa é a única forma de eu me comunicar à noite com outro veículo, de ser visto, é através da iluminação. E detalhe importante, Jorge, motocicleta quando chove, né? Porque é aquele spray que o veículo da frente solta, né? Ofusca muito o farol. Então é importante sempre estar limpando esse farol da moto. Isso é importante, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Sem contar a visibilidade, né? Aliás, direção na chuva é uma outra coisa também, porque muitas vezes a gente acaba se acomodando e até relaxando com a questão do limpador, né? Sim. Embaça o vidro, a gente meio que se perde, né? Pode acontecer e talvez já aconteceu com muitas pessoas. E isso é um perigo, principalmente em rodovia onde a velocidade é mais alta, né? Com certeza. Limpador é um equipamento obrigatório, Jorge, tem que estar funcionando, tem que estar operante. E detalhe, tá? Um limpador ele tem prazo de validade em média, Jorge, 6 meses. Que é a paleta dele? É a paleta, borracha. Né? Pela exposição ao sol, né? E assim por diante. Então, a cada 6 meses, faça uma... O ideal seria trocar. Uma troca. Como não é um hábito comum, se torna caro, porque muitas pessoas não se dão conta disso. Mas se ele talvez trocasse com mais frequência, até seria mais acessível o valor. Mas por ter poucos acessos, aí o preço às vezes não é atrativo. Mas falando em tua segurança, é importante. Na semana passada tivemos bastante chuvas. Na terça-feira, Jorge, inclusive, na 470, eu vindo do litoral por volta de 16 horas, ainda tinha chuva ainda, 2 caminhonetes na vala. Caminhonetes novas. Aí você imagina, mas o que aconteceu? Com certeza uma imprudência.
um descuido, uma falta de atenção, que estava chovendo forte. Entendeu? Então, aí começa a ver a direção defensiva sempre tem que estar em alta, né? Sempre eu tenho que estar me posicionando de uma forma que eu consigo conduzir o meu veículo. Eu consigo controlar ele numa via. Água na pista é um outro problema porque não deveria parar água na pista, mas infelizmente acaba acontecendo, né? Principalmente ali na 470, o solo ele não é o ideal, então acaba dando aqueles locais para acúmulo de água. E aí, muitas vezes, né, as pessoas pisam muito, né? Independente de ter chuva ou não, querem andar rapidinho. Qual é o problema de eu me deparar com uma poça de água na pista? O instinto normal de alguns condutores, Jorge, é frear, que é o contrário, né? É desacelerar. Né? Pisar no freio, você travou a roda, aí ele vai para onde está apontado a frente do veículo. Se tu não tirar o pé, ele vai para aquele lugar. Vai rodar, vai girar, enfim. E às vezes tem que capotar. E não sei se você percebeu, Jorge, mas tem alguns trechos da 470 agora, recente, né, que as depressões estão aumentando. Isso. E isso é um perigo com aquaplanagem, com água. Tá? Então eu espero que o DENIT faça alguma coisa o quanto antes. Eu passei semana passada ali, levei um susto. De repente começou a pista fazer, né, aquele movimento. Principalmente ali no acesso a Itopava Central, ali naquele complexo todo ali, a gente nota muito, né? Que o solo se movimentou bastante ali. Isso, né? Vai Independente de chuva ou não, em alta velocidade, né? Perigoso. Dependendo do condutor. Às vezes poucos quedas de óleo de um caminhão graxa, o sereno, e um pneu em mau estado de conservação, Jorge, tu pode correr um risco grande de rodar, de perder o controle. Tá? Então, sabendo essas condições da via, aí que eu tenho que redobrar mais ainda a minha atenção. E se chover, nem se fala, né? Mantém a distância, mantém a sua direita livre, né? Sempre mantém a sua direita e ela livre, inclusive. Né? De olho, quando eu falo livre, assim, atenta, o que eu posso fazer caso meu veículo rode, entre numa aquaplanagem? Eu tenho que ter noção para onde eu posso ir. Né? Então, tudo isso faz porque o carro, quando ele vem em alta velocidade e tem uma poça de água, ele tende a se prender naquela poça de água, né? E em seguida se soltar rapidamente. Né? Só que esse prender tu se assusta. E aí qualquer mexida no volante... pé no freio, toque no freio sem querer, vai rodar. E depois que rodou, meu amigo... Não segura mais. Não é mais você que está conduzindo o veículo. Só se tiver muita habilidade de saber noção de rotação de motor, de giro, baixa marcha, mas é para poucos. Para poucos, né? Poucos vai acabar, ele fecha o olho, pisa no freio e vê o que vai dar. Pode acabar capotando e ter um acidente muito grave. Para a gente fechar, final do mês termina o prazo do exame toxicológico. Isso mesmo. Terça-feira da semana que vem. Depois de prorrogado algumas vezes. Se é que não vai ser mais uma vez, né? Segundo o Sinatran, inclusive, Jorge, falou que aquele que não fizer a partir de 1º de maio, automaticamente vai ser autuado pelo sistema. Então é outra novidade aí, que não vai ser a multa gerada pelo órgão. O próprio Sinatran falou, não fez, será automático. Então vamos aguardar aí. Para quem não fez, corre atrás, dá tempo ainda, faça o exame toxicológico, fique em dia, para evitar uma multa gravíssima, R$ 1.500 mais ou menos, e 3 meses de suspensão. Fica a dica aí. E lembrando que não é apenas para os profissionais, né? Quem trabalha, quem tem carteira a partir de CDIE. Independe se você é ou não é profissional, se usa ou não um veículo dessas categorias para o seu trabalho, né? Você tendo essa carteira, você é obrigado a fazer, né? Pode estar de moto, pode estar de carro, tem a carteira, não fez o exame. Vai ser sancionado automaticamente. E a multa dói. Tá certo. Fábio, obrigado pela participação, uma ótima semana. Grato, Jorge, a todos uma ótima semana, até semana que vem.